Olá, bom dia. Começa agora o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo, a partir de agora. Presidente Jair Bolsonaro edita nova medida provisória para transferir para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de demarcação de terras indígenas. Acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 16ª edição da Mega Leite. Entidades do setor produtivo afirmam que Plano Safra, anunciado pelo governo, atende a vários pleitos dos produtores rurais. Deputados voltam a se reunir na comissão especial da Câmara para mais um dia de debates sobre o relatório da reforma da Previdência. E ainda, o Instituto Agronômico do Paraná realiza série de palestras para orientar produtores sobre as doenças no milho. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Reforma da Previdência. Nesta quarta-feira, os deputados voltaram a se reunir na Comissão Especial da Câmara para o segundo dia de debates sobre o relatório da reforma. Com a sessão esvaziada, o presidente da comissão abriu exceções para alterar a ordem de fala dos inscritos. O pedido foi feito por deputados que estavam com viagem marcada por causa do feriado de Corpus Christi. 5 partidos de oposição anunciaram que vão atuar para obstruir a votação do parecer e apresentar destaques para modificar alguns trechos, entre eles a redução do tempo de contribuição para os homens. O grupo quer reduzir de 20 para 15 anos, como está previsto para as mulheres. O relator já avisou aos deputados que ainda poderá mexer no texto após o fim dos debates, mas defendeu que as regras propostas, com estimativa de 900 bilhões de reais de economia em 10 anos, darão condições ao governo de retomar o crescimento do país. Não vai resolver tudo. A reforma é para dar condições para que o governo possa resolver as coisas, porque sem ela não vai resolver. Agora, se ele vai resolver ou não é outro problema. Eu não sou do governo, nós não somos do governo. Esse é um outro problema, ele vai ter que tomar outras atitudes, mas nós trabalhamos num cenário em que possa haver desenvolvimento e emprego. A previsão é que as discussões sejam retomadas na próxima terça-feira, se os deputados aparecerem na comissão na semana de festas juninas, para encerrar os debates e votar o relatório da Previdência já na quarta, dia 26 de junho. Ontem, o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, passou quase 9 horas no Senado, dando explicações sobre as mensagens divulgadas pelo site Intercept Brasil. Moro afirmou que sempre agiu com imparcialidade e disse que deixa o Ministério se o site divulgar todas as mensagens e alguma irregularidade for comprovada. O fato de ter sido uma iniciativa do ministro ajudou a amenizar o clima na comissão. Moro foi direto ao assunto. Logo no início afirmou que não tem o que temer com relação às supostas mensagens trocadas entre ele e procuradores da República. Moro negou ter sido parcial contra os investigados na Lava Jato e rebateu a suposição feita pelo site da Intercept Brasil, de que teria protegido o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de investigações. O caso nunca passou pelas minhas mãos, como é que eu interferi em alguma coisa? Mas o ministro foi cobrado pela oposição. Vossa Excelência autoriza o Telegram a fornecer o conteúdo de vossas mensagens? Eu saí do Telegram em 2017. Mas fica nas nuvens, Excelência. Essas mensagens não ficam nas nuvens. O senhor pode se informar melhor, não ficam nas nuvens. Mais de 40 senadores fizeram perguntas ao ex-juiz. Em resposta ao senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, Moro disse que não tem apego ao cargo de ministro. Mas se é esse o problema, então o site apresente tudo. E aí a sociedade vai poder ver. Jair Bolsonaro disse que não viu nada de anormal nas conversas de Sérgio Moro quando era juiz da Lava Jato. O Sérgio Moro é um patrimônio nacional, não é do presidente da República, não. O presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória com mudanças em ministérios. Uma delas trata-se da transferência do Ministério da Agricultura à responsabilidade de demarcações de terras indígenas. Em janeiro, essa responsabilidade já havia sido transferida para o MAPA, mas a proposta foi alterada pelo Congresso, que levou de volta a demarcação para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, vinculada ao Ministério da Justiça. A matéria precisa ser aprovada pela Câmara e Senado em até 120 dias.
Esteve em São Paulo para anunciar uma parceria entre a Caixa e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Durante a viagem do presidente a São Paulo, o Planalto publicou uma medida provisória para promover mudanças no governo. Bolsonaro decidiu tirar da Casa Civil, comandada por Onyx Lorenzoni, a articulação política. A tarefa ficará a cargo da Secretaria de Governo. Depois da demissão de Santos Cruz, na semana passada, Bolsonaro escolheu o general Luiz Eduardo Ramos para comandar a pasta. Onyx Lorenzoni passa a conduzir as privatizações. Outra medida provisória define o Ministério da Agricultura como responsável pela demarcação das terras indígenas. Em maio, o Congresso Nacional tinha derrubado a medida provisória, que retirou a função da FUNAI. E sobre os decretos que flexibilizam a posse e o porte de armas de fogo, Bolsonaro espera reverter na Câmara dos Deputados a decisão do Senado de derrubar esses decretos. O governo foi derrotado por 47 votos a 28. Nesta fazenda, a 50 quilômetros de Brasília, o furto de gado era frequente. Só no ano passado, foram levados 36 animais. A preocupação do Mário e de outros produtores aqui da região é que, se os deputados confirmarem a derrubada do decreto que flexibiliza o porte de arma no campo, ele vai voltar a viver a insegurança dos últimos anos. Se a gente não puder ter a arma mesmo, é complicado, né? Voltam, né? Eles são afoitos, né? O compromisso do Planalto de facilitar a posse, que permite manter a arma dentro de casa, e o porte, que dá ao cidadão o direito de sair com ela, além de aumentar de 50 para 5 mil o número de munições por ano para cada proprietário, sofreu a primeira derrota no parlamento. Jair Bolsonaro disse esperar que a Câmara reverta a decisão do Senado, mantendo a validade dos decretos, respeitando o referendo de 2005 e o legítimo direito de defesa. Eu tenho certeza que a Câmara, né, se for a votação, semana que vem, depois da decisão do Senado, a gente ganha na Câmara. Há 14 anos, na consulta popular, a pergunta era: você é a favor da proibição do comércio de armas e munição no Brasil? O não venceu com quase 64% dos votos, enquanto 36% defenderam a proibição. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, é importante que os deputados alterem a decisão do Senado e aprovem uma lei que assegure ao cidadão o direito de se defender. Um país onde o Estado não é capaz de dar segurança à cidadania, onde o vagabundo compra a arma que ele quiser, aonde ele quiser, na hora que ele quiser, nós achamos que o cidadão não pode ter direito a ter sua arma. É bem provável que a gente tenha a condição de reverter este processo na Câmara dos Deputados. A seguir, as novidades da Mega Leite, que começou ontem em Belo Horizonte, na capital mineira, e conta com a presença aí dos principais raças leiteiras do país. E você vai ver também... Entidades do setor produtivo afirmam que Plano Safra, anunciado pelo governo, atende a vários pleitos dos produtores rurais. Em instantes, no Jornal Terra Viva, primeira edição. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,3%, cotado a R$ 3,85. Já a Bovespa teve alta de 0,9%, fechando o pregão aos 100.303 pontos. Por conta aí das decisões sobre as taxas de juros lá dos Estados Unidos e também do Brasil, este é o maior patamar de fechamento já registrado. A cotação da arroba do boi gordo no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. E começou nesta quarta-feira em Belo Horizonte, capital mineira, a 16ª edição da Mega Leite. Até o próximo sábado, a programação é intensa com a participação de grandes raças leiteiras e visitantes de várias regiões brasileiras. A abertura oficial do evento reuniu representantes do governo e destacou a importância da produção de leite no país. A cerimônia também falou sobre a necessidade de se criar mais políticas de apoio aos pequenos e grandes produtores. Nossa equipe de reportagem está por lá e traz todas as informações para a gente. Esta é a 4ª vez que a Mega Leite é realizada em Belo Horizonte. Este ano, a expectativa é que 70 mil pessoas passem pelo Parque da Gameleira nos 4 dias de exposição, movimentando mais de R$30 milhões em negócios. São quase 2 mil animais das principais raças leiteiras do país, que participam dos julgamentos e torneios leiteiros. A estrela maior são os animais, né? Mas a feira está repleta de
muitas empresas oferecendo bons negócios e, claro, acompanhar o julgamento faz parte. A abertura oficial teve a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e da secretária estadual da Agricultura, Ana Maria Soares Valentim. Nós somos um estado de 82% de pequenos produtores. Nós acreditamos que incentivando a produtividade e melhorando a renda dos pequenos produtores, eles vão conseguir uma vida digna e assim se manterem na zona rural. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi representada pelo secretário executivo do MAPA, Marcos Montes, que falou sobre o Plano Safra anunciado pelo governo federal, que vai liberar 225 bilhões de reais em financiamento para pequenos, médios e grandes produtores. É claro que nós queremos mais, mas condições satisfatórias para que a gente possa realmente fazer um incentivo maior ainda. O Brasil produz cerca de 35 bilhões de litros de leite por ano, 9 bilhões, quase 30% aqui em Minas Gerais. E um dos desafios do setor é aumentar a produtividade do rebanho no estado, que ainda é considerada baixa. A média é de 3 mil litros de leite por vaca ano, contra 5 mil em outros estados, principalmente do sul do país. Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Girolando, outra preocupação é com os pequenos produtores de leite. Muitos estão desestimulados e abandonam a atividade. E quando você junta 1, 2, 3, 10 pequenos, ele vira um grande. Mas eu vejo que o pequeno produtor ele tem que estar ali com assistência técnica, ele tem que estar sendo remunerado. E veja a seguir a cotação do milho nesta quarta-feira. E ainda, essas e outras notícias a partir daqui a pouquinho. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,2% a 9 dólares e 10 centavos o bushel. No mercado físico, estabilidade nas 3 praças pesquisadas. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 2,0% a 4 dólares e 46 centes. Na Bolsa de Valores a B3, a cotação fechou em queda de 0,1% a R$ 33,42. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. Novo Plano Safra. O setor produtivo, de forma geral, gostou das condições do novo plano anunciado pelo governo. Para os médios produtores rurais, as taxas de juros foram mantidas. Nas demais categorias, houve um aumento de até 1%. Mesmo assim, os produtores acreditam que o ambiente de negócio será facilitado para a captação de recursos, inclusive no exterior.
O Plano Safra manteve as taxas de juros para os médios produtores rurais em 6% ao ano. Já para os agricultores familiares, houve um aumento de 0,5%, com a menor taxa passando para 3% ao ano. E para os demais produtores, os juros subiram 1%. Os créditos para custeio e comercialização terão taxas de 8% ao ano. Os programas de investimento também tiveram aumento de 1% nas taxas de juros. Como o crédito rural já não atende 30% do que a gente precisa para rodar uma safra no Brasil, em torno de 30%, o governo decidiu por colocar um pouco mais de recursos, porém com algumas adequações nas taxas de juros. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, as principais demandas foram atendidas no Plano Safra, que contará com 225 bilhões 590 milhões de reais em recursos. A maior parte das medidas anunciadas estão bem aderentes ao que o setor vinha conversando com o governo, dadas as possibilidades que eles têm para equalização de taxa de juros e priorizando produtores que têm menos acesso ao mercado. As cadeias que nem eram atingidas, que era uma totalizada, que nem a cadeia do peixe, dos insumos, então foi uma abrangência melhor do que nos outros planos. É uma injeção na economia, né, via setor produtivo, que também é importante para todo o setor, né, tanto para o setor produtivo quanto para o consumo. Para o setor produtivo é fundamental que os recursos anunciados não sofram nenhum tipo de contingenciamento e sejam de fato liberados na integralidade. A gente espera que esse recurso, totalizando, chegue na ponta para o produtor. Um dos programas mais aguardados, o PCA, para a construção e ampliação de armazéns, terá 1 bilhão e 800 milhões de reais, com taxas de 6% a 7% ao ano. Nós precisamos muito mais de créditos para armazenamento. E a taxa de juros não ficou, como diz o outro, a quem esperava. Agora as expectativas são para a publicação da medida provisória que vai tratar de vários temas voltados ao agronegócio, como a ampliação de fontes de financiamento com a possibilidade de captação de recursos externos. Se esse recurso vier diretamente, que o produtor conseguir alocar esse recurso lá e trazer para dentro, há uma competição de mercado, principalmente com os bancos financeiros. A ampliação em 55 bilhões de reais dos recursos captados por meio da emissão de LCAs, letras de crédito do agronegócio e o aumento do seguro rural para 1 bilhão de reais também são vistos como pontos positivos. Porque a gente vai conseguir melhorar produtos de seguro e acessar recursos com juros mais acessíveis, porque o produtor vai ter efetivamente um mecanismo de gerenciamento de risco da sua atividade. E o Jornal Terra Viva, a primeira edição, fica por aqui. Você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Fique agora com o Bem da Terra e mais notícias do agronegócio às 11h30 da manhã, no Dia a Dia Rural, hoje direto da Mega Leite 2019. Um ótimo dia para você e nosso encontro é amanhã.